Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Quero primeiramente saudar a todos com a paz de nosso único e verdadeiro Senhor, Deus Altíssimo. Quero nesse momento convidar você que está me acompanhando a compartilhar esta live. Nós estamos aqui ao vivo em um horário não tão favorável, né? Meia-noite no momento, mas eu acredito que muitas almas serão atingidas se você me ajudar aí também na divulgação. Então você que está entrando agora, eu peço que você compartilhe para que nós possamos atingir o máximo de pessoas. Nós estamos nesses últimos dias passando por situações bem complicadas. Eu estou gravando esse vídeo, né, porque vai ter outras pessoas vendo esse vídeo, esta formação daqui a tempos, então eu tenho que especificar aqui em qual época eu estou gravando. Eu estou gravando esse vídeo numa época de pandemia, que é coronavírus. Hoje atualmente está sendo o assunto dos telejornais e do mundo inteiro. O mundo parou devido a esta situação da pandemia, e por conta disso muitas pessoas chegaram a me enviar perguntas, e uma das perguntas que foram mais feitas no decorrer desse tempo foi referente ao fim dos tempos. E assim eu tive a decisão de fazer algumas formações sobre esse tema. Então eu convido você a compartilhar aí no seu Facebook, você que ainda não compartilhou, para que nós possamos hoje falar dar continuidade sobre esse tema, que é os sinais do fim dos tempos. E hoje nós teremos aqui como subtema o plano de domínio do governo comunista, né? Então nós teremos aí uma formação muito séria que tem por objetivo te alertar do que de fato vem a nos confirmar referente à volta de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. É muito importante termos o desenvolvimento do nosso conhecimento doutrinário sobre a verdade do fim dos tempos, para que nós possamos nos preparar para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que está me acompanhando, desde já eu quero agradecer a sua participação. Desde já peço para você compartilhar. Eu não fiz nenhuma foto de divulgação, avisei agora há poucos minutos no meu Instagram, mas o que importa é que esta filmagem ela vai ficar salva, e em nome de Jesus nós vamos conseguir aí atingir muitas pessoas. Você que está me assistindo com certeza deve ter escutado muitas pessoas falando sobre esse tema. Ultimamente alguns hereges, eles têm se aproveitado da situação da pandemia e eles têm criado muitas falsas revelações. Então nós precisamos nos alertar da verdade para não sermos enganados, tá certo? Então, sem mais delongas, né? Eu quero aqui pedir que você que está me acompanhando, comente aí o nome da cidade e do estado que você me acompanha nessa hora, tá? Eu peço encarecidamente que você comente aí o nome da sua cidade e do estado que você está me acompanhando, tá bom? Isso é muito importante porque eu irei saber mais ou menos aonde esses vídeos, né, essas formações estão chegando, né? Se atingir uma única alma e colocá-la no caminho do céu, já valeu a pena, né? Ó, tem gente aí de Ibiúna, no estado de São Paulo. Deus abençoe. Glória a Deus. Ulisses,
Com a graça de Deus estamos aqui, né, meu irmão? Mais uma. Um abraço para você. Eu já aprendi muito contigo, guerreiro. Homem de Deus. Deus abençoe e seja bem-vindo à live aí. E os demais que estão aí acompanhando, que puderem comentar o nome da cidade e do estado, eu agradeço. E você que ainda não compartilhou, compartilhe para que mais pessoas sejam atingidas aí por esta formação. Em instantes nós iremos começar. São Paulo, Guarapiranga, Zona Sul, Mãe do Rio Pará, São Caetano do Sul, glória a Deus, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, eu amo esse lugar, viu? Vitória de Santo Antão deixou uma marca na minha vida muito grande. Piauí do Sul, Paraná, perto de Ponta Grossa, já estive pregando em Ponta Grossa, viu, Carlos? Que bênção ter você aqui, meu irmão. Não estou enxergando direito tua foto, mas eu quero te desejar boas-vindas. Parabéns, Daniel, pelo seu ministério. Falo aqui de Porto Velho, né? Glória a Deus. Flávio de João Pessoa, glória a Deus. Deus abençoe, Flávio. Fica com Deus e a Virgem Maria. Manaus, povo aí de Manaus. Boa noite, Daniel. Deus abençoe poderosamente. Eu sou de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Feliz Páscoa. Obrigado. Obrigado de coração pela participação de todos vocês. Certo? Um abraço aí para Diego, Maria. Eu vou falar mais de alguns aqui. Ibirajuba, Pernambuco. Socorrinho, né? Socorrinha. Deus abençoe. Olha o Alan aí. Nossa, Alan, aumentou aqui a minha responsabilidade, viu? Tendo você assistindo. Homem estudioso, conhecedor da verdade. Deus abençoe. Surubim, Pernambuco. Olha o Matheus Bernardo aí. Ô, Matheus, tenho que aprender a fazer essas lives aí para me fazer contigo também, meu irmão. Você que tem um conhecimento vasto aí também. Tem uma pessoa aí, Nazaré. Sou de Maringá, Paraná. Deus abençoe, Nazaré. Fica com Deus e a Virgem Maria, tá? Então nós estamos aí ultrapassando de 90 pessoas, glória a Deus por isso, né? Você que ainda não compartilhou, compartilhe para que nós possamos atingir o máximo de pessoas. Cidade de Morrinhos, Deus abençoe, meu vizinho aqui, né? Morrinhos, minha vizinha, na verdade aí, Albirene, Brandão, Deus abençoe. Então vamos iniciar, irmãos, nossa formação. O vídeo vai ficar aí, né, para depois você enviar para seus amigos aí, para seus conhecidos, você que deseja que mais pessoas possam estudar conosco referente a esse tema de uma importância tão grande, tá certo? Desde já eu quero esclarecer a vocês pelo fato de a câmera estar, a câmera frontal, na hora que eu for fazer o sinal da cruz, provavelmente vai sair aí no vídeo com a mão esquerda, mas eu estou fazendo com a direita. Também peço perdão se o meu cachorro latir. Eu tenho também uma gatinha de estimação, talvez ela suba aqui e tente chamar a atenção de vocês de algum jeito. Ela já está aqui nos meus pés, olha, ela já está miando, mas eu acredito que não vai te atrapalhar, tá bom? Amém? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, nós te pedimos, vem sobre nós, por intermédio da Santíssima Virgem Maria, que nessa hora de oração nós possamos te apresentar esse nosso encontro, que nós estamos distantes fisicamente uns dos outros, eu com os irmãos que estão aqui acompanhando, mas nós estamos unidos pela fé. Nós acreditamos no teu poder. Ó Espírito Santo de Deus, traz avivamento sobre nossos corações, dai-nos o dom da sabedoria, da humildade, para podermos tomar posse de toda a verdade que vai ser ministrada aqui. Que não seja minha miséria humana, mas que seja o agir do teu poder, ó Espírito Santo de Deus. Entrego esta live, cada pessoa que me acompanha nesta hora, a intercessão, aos cuidados da Santíssima Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Amém.
Bom, querido povo de Deus, nós tivemos aí primeira formação que eu fiz sobre o tema os sinais do fim dos tempos, né? Devido a tantas pessoas estarem bastante preocupadas, né? Bastante preocupadas aí devido aos últimos acontecimentos. Nós precisamos, meus irmãos, alimentar a nossa fé para não ficarmos desesperados, até porque quando a Sagrada Escritura vai falar sobre o princípio das dores, vai dizer para não ficarmos assustados, né? Para não ficarmos assustados. Precisamos ter uma fé viva, uma fé que verdadeiramente não tem medo da volta de Jesus. Pelo contrário, tudo que está nos acontecendo em nossa atualidade vem por permissão divina. Deus permite que aconteça, embora que ele não seja a causa dos males, mas Deus ele permite que aconteça para também extrair desta realidade, né? Para também extrair esta realidade como testemunho, né? Para cada pessoa que vai passar por esses momentos de tribulação. Então vamos aqui ao foco do tema, os sinais do fim dos tempos, e hoje nós abordaremos o plano de domínio do governo comunista. Meus irmãos, para que nós possamos aqui chegar à centralidade, né, desses planos do governo comunista, nós precisamos por primeiro saber o que de fato é o comunismo, né? O que de fato significa o comunismo. Muitas pessoas não sabem, né? Não sabem o que significa verdadeiramente o comunismo. Muitas pessoas não entendem o que é o comunismo. E muitas dessas pessoas, elas acabam boiando muitas vezes diante de tantos e tantos missionários até da igreja, missionários cristãos, que abordam esse tema, mas muitas das vezes não explicam o que de fato é. Se você já conhece, muito bom, mas muitas pessoas não sabem o que é o comunismo. Meus irmãos, e hoje nós vamos aqui especificar o que é o comunismo. O comunismo, para quem não sabe, ele é uma seita internacional que segue a doutrina de Karl Marx, né? Para você entender o que é a real centralidade do comunismo, é uma seita internacional que ela tem por centralidade o materialismo. E esta centralidade, inclusive eu até dei algumas pequenas explicações na formação anterior, ela tem por objetivo tirar Deus do centro e colocar o homem, né? Colocar o Estado, né? Em sociedades onde o ateísmo predomina, eles fazem do Estado o seu próprio Deus, né? Então nós precisamos ser bem sinceros aqui. Se você conhece um país, se você conhece uma nação que ela se proclama ateia, se ela não crê em Deus, se não é um país que acredita em Deus, tenha certeza que aquele país tem por Deus o Estado, tem por Deus aquilo que é passageiro, tem por Deus o materialismo. Nós sabemos dessa realidade, por exemplo, quando nós olhamos para a Coreia do Norte, quando nós olhamos aí para os países comunistas, eles têm o Estado como seu Deus. E é algo tão sério, tão grave isso, porque algumas pessoas até pensam aí que o comunismo ele é um bem para as pessoas, porque o comunismo ele tenta justamente arrancar dos corações esse chamado a vida devota, né? A China, aí, como o Alan tá dizendo, é também um grande exemplo de uma nação que se proclama ateia, mas que na realidade eles idolatram o Estado, né? Então eles têm o governante como seu Deus. Então assim, nós vamos, no decorrer das nossas formações, nós iremos aqui especificar mais ainda esse princípio argumentativo que eu estou dando para vocês,
dando aqui exemplos de governantes. Nos próximos vídeos eu irei mencionar também essa realidade do exemplo desses governantes, os exemplos que eles deram, né, negativos para o mundo inteiro, né? Tanto é que você não conhece um país comunista que deu certo. Você não conhece. O comunismo nunca deu certo em nenhum lugar, certo? E por o comunismo ele ter esta centralidade materialista, pelo fato de o comunismo não crer em Deus, não crer na igreja, nós aqui chegamos facilmente à conclusão que o real objetivo dos governadores comunistas, né, do governo comunista, é tirar Deus do centro e colocar o seu domínio, né, o seu domínio materialista no lugar da religião. Então, o comunismo, se alguém perguntar para você, é uma seita internacional que tem por centralidade o materialismo, e unicamente o materialismo. Existem várias estratégias do governo comunista para poder implantar as suas maquinações, né, para poder dominar o mundo, né? E uma dessas estratégias deles é tentar fazer com que as pessoas tenham uma concepção boa do comunismo. Tem aquela concepção de que o comunismo é bom, ele vai igualar o salário de todo mundo, né? Todo mundo vai poder ter o mesmo salário, o mesmo padrão de vida. Sendo que na realidade, quando nós vamos estudar a fundo as realidades comunistas, nós vamos chegar aí ao conhecimento de graves consequências para a humanidade quando o comunismo ele consegue estabelecer o seu poder, o seu domínio. O comunismo ele possui uma ditadura desgraçada, né? Tanto é que quando você chega em um país comunista e você vai fazer uma análise sobre aquele país, você vai ver que as pessoas elas chegam a ser obrigadas a aplaudir os seus governantes, e aqueles que não aplaudirem, que não cultuarem, aqueles que resistirem às ordens do Estado, essas pessoas são mortas cruelmente. É por isso que é muito difícil de acontecer da própria população daquele país reagir. Porque se alguém tentar se manifestar contra o domínio daquele governo desgraçado, eles matam a pessoa. E as pessoas não querem ser torturadas. Então elas se submetem à força, né? Então aqui é o princípio que eu quero que você entenda. E esse comunismo que é materialista, a centralidade do governo comunista é o materialismo. Isso nos faz entender que ele trabalha para destruir a sociedade humana baseada na lei de Deus e no Evangelho. Veja, existe de forma clara, de forma direta, de forma objetiva, na realidade do comunismo, é combater as realidades que a Igreja Católica acredita, que a Igreja prega e aquilo que está na Sagrada Escritura. Ou seja, o comunismo ele tenta tirar a religião do mundo. E a maior inimiga do comunismo se chama a Igreja Católica Apostólica Romana. Meus irmãos, eu falo isso com propriedade, porque a Igreja Católica Apostólica Romana decretou sempre a guerra contra essas ideologias comunistas. A igreja, ela manteve firme o seu posicionamento, enquanto que o comunismo ele tenta arrastar a sociedade para um pensamento unicamente terreno. A igreja, ela tem um objetivo de te levar àquilo que é eterno. Ou seja, a igreja, ela tem o objetivo de fazer você entender que após a morte existe uma vida eterna. Já no pensamento comunista, pelo fato de ser materialista, ele não acredita que após a morte exista vida eterna. Para o comunismo, você morreu, acabou. Não existe vida eterna. E eles vão tentar ao máximo fazer com que essa ideologia deles
possa chegar a dominar o mundo. E para isso eles possuem várias estratégias. Então é muito importante você entender que o materialismo comunista ensina que Deus não existe e que só existe a matéria. Só existe a matéria. Deus não existe. Ah, Daniel, mas eu conheci um comunista que ele dizia acreditar em Deus. Esse não é um verdadeiro comunista. O verdadeiro comunista, ele não acredita na existência do Deus verdadeiro. Eles cultuam o Estado como seu Deus. E muitos são enganados justamente com essa estratégia do comunismo de querer dizer para as pessoas que o comunismo é a melhor forma de viver a fraternidade. Que o comunismo quer colocar você no mesmo padrão de vida. Você que não é médico, você vai ganhar o mesmo tanto do médico. Ou seja, aqueles que estão um pouco mais acima financeiramente, eles querem arrastar para cá. E aqueles que estão embaixo, eles querem arrastar para cá. Então essa ideia igualitária, né? Essa ideia de igualdade, eles tentam fazer com que as pessoas enxerguem nisso um bem. Que as pessoas enxerguem nisso, aqui é bom, né? Só que isso não dá certo. Isso não deu certo em nenhum lugar do mundo. E o que é muito contraditório é que os governantes comunistas, eles não vivem o mesmo padrão de vida que a sociedade deles. Eles não vivem. Eles vivem uma vida luxuosa, uma vida de ostentação, enquanto o povo é dominado. É dominado totalmente. O fato de eles não acreditarem no eterno, que eles não acreditam em Deus, eles não acreditam em vida eterna, consequentemente eles não acreditam que você tem uma alma. Para eles só existe a matéria, o seu corpo não tem alma. E aqui, gente, é de uma falta de lógica muito grande. Porque como é que a matéria por si só ela pode ter vida, né? Como é que a matéria por si só vai ter esta movimentação? Eles tentam colocar na cabeça das pessoas que elas não precisam de Deus, elas precisam unicamente do Estado. Então eles se colocam no centro. Meus irmãos, nós precisamos entender que o comunismo verdadeiro, ele é materialista em sua teoria e em sua prática. Não existe essa de dizer que é comunista e dizer que acredita em Deus. Ah, Daniel, mas e essas pessoas que dizem que são comunistas e acreditam em Deus? Essas pessoas, muitas das vezes, são comunistas disfarçados. Eles vão ali, se disfarçam que acreditam em Deus. Eles estão camuflados para poder irem aos poucos introduzindo a sua loucura. Indo aos poucos introduzindo na sua cabeça que você deve se preocupar unicamente com aquilo que é passageiro. Por exemplo, quando nós presenciamos esse comunismo em nosso meio, quando nós presenciamos, como é que nós vamos identificar que existe comunista no meio cristão? Quando nós presenciamos, por exemplo, pessoas que dizem que o demônio não existe, pessoas que não falam sobre céu, pessoas que não falam sobre inferno, pessoas que não mencionam purgatório e falam unicamente de dengue, falam unicamente de trabalho social, falam unicamente dos pobres, da fraternidade, de termos ali um esforço caritativo para tirar o pobre da fome, para combater a dengue, tudo isso. Quando nós presenciamos isso, nós estamos ali, diante dos nossos olhos, com uma das estratégias comunistas. Uma das estratégias comunistas. Então, como é que o comunismo está infiltrando cada vez mais no meio cristão, né? Dentro da própria Igreja Católica? Como é que eles estão conseguindo infiltrar as suas ideias errôneas, o seu materialismo prático e teórico? Eles estão introduzindo isso em nosso meio, meus irmãos, principalmente quando você identificar, mesmo em nosso meio, pessoas que só falam daquilo que é
terreno, acontecimentos terrenos. E aí nós chegamos ao conhecimento da famosa, da conhecida teologia da libertação. A teologia da libertação é comunista. Ela parte dos princípios comunistas. Agora, a teologia da libertação e os seus adeptos, né, eles são estratégicos. Eles não vão falar diretamente, claramente que não acreditam em Deus. Não. O que é que eles vão fazer? Ali, meus irmãos, vai ser como que o socialismo, né? O socialismo, ele é o quê? Ele é a introdução para o comunismo. O socialismo nós podemos considerar como a introdução ao comunismo. Então, uma pessoa socialista, ela está ali também, né, nas armadilhas do comunismo. Ela está aprisionada na ideia comunista. Sendo que existem muitos que ainda estão naquela de dizer que acreditam em Deus, que diz que acredita na eternidade, mas só se preocupam, só falam, só divulgam aquilo que é daqui da terra. Então, há uma grande necessidade de você entender isso. Se você vê alguém, seja lá qual for o católico, certo? Seja lá qual for o católico, seja lá qual for o católico, escute o que eu estou lhe dizendo, que só fala, só se expressa em coisas passageiras, que só fala em trabalho social, só fala em distribuir cesta básica, só fala de dengue, só fala das coisas dessa terra, você está diante de uma pessoa que é adepta da teologia da libertação e que tem por centralidade o materialismo, prático e teórico também, certo? Porque nós presenciamos de forma clara isso, na nossa atualidade principalmente. Nós devemos sim ter uma preocupação com as coisas terrenas, nós devemos de fato cuidar dos pobres, distribuir cestas básicas, fazer esses trabalhos caritativos. Agora nós precisamos conscientizar as pessoas da eternidade, e é aí que o comunismo quer agir, para que eu e você possamos ir se desligando do eterno, enquanto que em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 2 vai dizer: afeiçoai-vos às coisas do alto e não as da terra. Esse texto, ele vai combater esta centralidade materialista do comunismo. Ele destrói o comunismo. Esse texto e tantos outros da Sagrada Escritura. Mas eu gosto de mencionar esse texto porque ele vai justamente na contramão do pensamento comunista. O pensamento comunista é te prender somente naquilo que passa. Já a igreja é te conscientizar que o mais importante é a eternidade e não aquilo que é passageiro. Entenderam? Então nós precisamos entender de forma clara, de forma objetiva, que nós precisamos sim nos preocupar com a ferida dos doentes, nós precisamos fazer caridade, nós precisamos levar sim o socorro aos pobres, mas jamais podemos nos esquecer da eternidade. Jamais nós podemos esquecer daquilo que não passa. Então, para a seita comunista, essas realidades eternas devem ser desprezadas. Para você ter ideia que o comunismo, ele pensa, ele quer fazer com que você pense que você é como um animal. Embora que você seja mais evoluído do que um cachorro, do que um leão, do que uma onça, né? Mas ele quer que você pense que você é como os animais, né? Você é como os macacos, você é como os cachorros, morreu, pronto. Não existe eternidade, certo? Então, é esse o pensamento comunista. É esta a centralidade do comunismo. Entendeu? Então, nós precisamos chegar ao entendimento aqui que o comunismo, ele é uma seita materialista que despreza a Deus, que quer expulsar Deus das nações e colocar as suas ideias, colocar o seu Estado como o Deus das nações.
Se você vê claramente nos documentários, Daniel, estou duvidando das suas argumentações. Basta você colocar aí documentário sobre o comunismo. Você vai ver lá a situação da China, você vai ver lá a situação da Coreia, né? Da Coreia do Norte. Você vai ver claramente que o que eu estou te falando não é exagero. Para você ter ideia, quando os governantes comunistas eles chegam ao público, o povo tem que bater palma, tem que adorá-lo. Já teve governante comunista que fez com que fez várias estátuas, né? Várias estátuas espalhadas em seu território, para que o povo lhe cultuasse como Deus. E nós vamos aqui especificar em outros vídeos, né, essas atitudes desses governantes. Aqui eu estou tentando especificar para você o que é o comunismo e qual é a grande estratégia, né, qual é a grande armadilha que o comunismo tem para poder enganar as pessoas, para poder arrastar as pessoas ao materialismo fanático e a esta idolatria à matéria. Então, para a seita comunista, o homem é um simples animal. É como um cachorro, é como um gato, morreu, acabou, não existe vida eterna, certo? E é justamente por isso que eles têm esse punho, né, de aço para poder massacrar quem vai contra as ideias dele. Se uma pessoa em um país comunista ela se declara como cristão, negando assim adorar o Estado, eles vão lá, meus irmãos, e matam essas pessoas. Eles vão lá e matam, certo? Eles vão lá e destroem, entendeu? Então vamos lá. Outra coisa que eu quero mencionar aqui é que o comunismo ele tenta colocar o homem como o seu supremo, o supremo de si mesmo, né? Ele tenta colocar que o homem é o centro. Você não precisa de Deus. Então a estratégia deles é essa. É tanto que Lenin ele chegou a dizer que a religião é o ópio do povo, né? Eles têm toda uma argumentação para poder tirar das pessoas aí a religião. Então, meus irmãos, eu quero aqui mencionar as maiores estratégias, né, do comunismo para tentar ao máximo destruir a Igreja Católica Apostólica Romana, né? As maiores estratégias dos comunistas para dominar o mundo. A primeira, ele procura persuadir os católicos de que não há oposição entre os objetivos da seita e a doutrina da igreja. Procura até apresentar as ideias comunistas como a realização da doutrina do Evangelho. Que foi que eu disse a vocês? Que eles tentam fazer de tudo, para que você pense que o comunismo ele tem unidade com a Sagrada Escritura, né? Eles tentam fazer com que você pense que o comunismo é que é cristão, que o comunismo é que é verdadeiramente, que tem verdadeira unidade com o pensamento de Cristo. Jesus ajudava os pobres, Jesus era caridoso, e eles vão falando apenas dos trabalhos sociais. Aí quando aparece no Evangelho uma situação de possessão diabólica, eles vão dizer que não, aquilo não era o demônio, aquilo ali era problemas psicológicos, aquilo ali é porque o povo ainda não tinha o entendimento científico, ainda não tinha o entendimento da medicina, e tudo eles diziam demônio, tudo eles diziam que era aí uma manifestação satânica. Então eles têm essa estratégia. Nós presenciamos isso daqui em nosso meio pela ação da teologia da libertação. A teologia da libertação, ela faz justamente isso. Eles dizem que os demônios não existem, eles não ficam falando sobre céu, sobre inferno, até porque para eles falar sobre o inferno assusta o povo. Então eles não falam sobre isso. Eles tentam ao máximo só mencionar aquilo que é terreno para te arrastar para a centralidade comunista, que é o materialismo. Segunda coisa, né?
procura criar uma corrente intitulada de católicos progressistas, católicos socialistas ou católicos comunistas, para desorientar e desunir os católicos. Você perceba que eles tentam dividir a igreja. A teologia da libertação, ela tenta dizer que o pensamento da igreja está novo. O pensamento da igreja não é esse pensamento antigo. Inferno é pensamento antigo, né? Essas coisas, essas radicalidades, não precisa disso. Não precisa disso. A igreja se modernizou. É por isso que nós, católicos verdadeiros, denunciamos tanto as maquinações desses modernistas, né? O modernismo é justamente isso. É olhar para o Concílio de Trento como passado. Nós não precisamos mais de toda essa hermenêutica da continuidade. Nós não precisamos de continuidade, não. A igreja se modernizou. O pensamento dela é novo e o que passou, passou. Veja só de forma clara o que eu estou expondo aqui para vocês. Os modernistas, eles tentam fazer com que você pense que demônio é coisa do passado, inferno é coisa do passado, é fruto de uma ignorância do passado, é época medieval, a gente está na atualidade. Então os comunistas, eles também possuem esse plano de se infiltrar no meio católico, trazendo assim a nova teologia, né? Como se a teologia que os santos vivenciaram, de Santo Tomás de Aquino, de tantos concílios da igreja, fosse coisa ultrapassada. Nós estamos no novo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa situação. Meus irmãos, a terceira estratégia, né, do comunismo contra a igreja é procurar atirar as organizações católicas contra os outros adversários naturais do comunismo, como os proprietários, os militares, as autoridades constituídas, para dividir e destruir os que se opõem à conquista do poder pelo Partido Comunista. Ou seja, eles querem gerar os católicos que vão contra todos aqueles que pensam diferente do comunismo, né? Todos aqueles que tentarem bater de frente com o comunismo, o que é que eles fazem? Eles tentam manipular essas pessoas para fazer com que elas sejam defensoras do Partido Comunista. Você está vendo aí? Isso é as estratégias de infiltração. Quando eles estão se infiltrando ali como quem não quer nada. Então eles vão chegando, eles vão introduzindo nas pessoas aos poucos o seu pensamento materialista. Entenderam? Eles vão arrancando das pessoas o pensamento da eternidade. Tanto é que se você procurar alguém que se diz católico, mas que se diz comunista, se você for falar de demônio, ele vai dizer que não existe. Você vai falar de pecado, ele vai tentar passar a mão na sua cabeça, querendo minimizar aí o que a igreja de fato ensina. E eles vão lhe arrastando para um pouquinho. Entendeu? Vai diminuindo a sua submissão à verdadeira doutrina da igreja, até que você chegue a onde eles verdadeiramente querem. Ou seja, se torne uma pessoa materialista, unicamente terrena. Então vamos aqui para o quarto ponto destacável. Favorece as modas e costumes imorais para minar a família e, portanto, a civilização cristã da qual a família é mestra. Veja só, meus irmãos, outra estratégia do comunismo é fazer com que as pessoas percam a sua real identidade. O comunismo, ele chega querendo prostituir. Até isso é estratégia comunista. Querer prostituir para que os valores tradicionais sejam perdidos, até que aquela sociedade entre no caos. O comunismo odeia a família. Para você ter ideia, para o comunista não há problema nenhum você destruir a sua família.
não há problema nenhum você adulterar, não há problema nenhum você deixar uma mulher para ter outra mulher, não há problema nenhum. Para eles, por quê? Porque eles querem que os valores da família se percam, né? Eles querem que isso se perca. E nós sabemos que se nós destruirmos os valores da família, nós destruímos toda a sociedade. Toda a sociedade. Nas aparições de Nossa Senhora, ela deixou muito claro isso. Ela deixou muito claro isso. Que um dos maiores objetivos de Satanás, o maior, podemos dizer assim, podemos também nos expressar assim, é destruir a família. Porque a família é a base de tudo. É a base. Entenderam? Então, aqui, eles tentam, de forma extremamente imoral, perverter as pessoas. Perverter as pessoas. Tanto é que muitos hoje não falam em suas pregações, muitos cristãos que já estão corrompidos com essas ideias comunistas, eles não falam nas suas pregações contra a imodéstia, eles não falam contra os demônios, eles não falam de eternidade. Veja só aí, agora você está entendendo, né? Se você tem aí na sua realidade territorial, aí onde você mora, pessoas que são contaminadas pelo comunismo. Então vamos para o quinto ponto destacável. Mantém nas nações cristãs a sociedade em constante agitação, fomentando antagonismo entre as classes, as regiões do mesmo país. Ou seja, o comunismo, ele tenta de todas as formas agitar as nações que não são comunistas. Para que isso? Para que em meio ao caos as pessoas pensem que a melhor opção é o comunismo. Que as pessoas façam a opção de se entregar às estratégias comunistas. Então eles querem agitar. Você vê hoje no Brasil a mídia comunista imunda que nós temos aqui no nosso país. Eles tentam ao máximo causar uma agitação. Eles tentam ao máximo causar problemas para que aquela nação agitada, para que aquela nação possa entrar em um caos e assim o comunismo chegar para dominar. Meus irmãos, nós estamos correndo um sério risco. Nós estamos enfrentando um sério problema no nosso país. Se nós não nos levantarmos como homens e mulheres determinados a evangelizar de verdade, seremos arrastados pelo pensamento comunista. Depois então que o comunismo tem essas cinco maneiras de se infiltrar, depois de conquistado o poder, o que é que o comunismo faz com a Igreja Católica? Vamos aqui para 4 pontos destacáveis referente ao que o comunismo faz. O primeiro, ele chega a envolver os católicos nos movimentos promovidos pelo Partido Comunista. Ou seja, ele já puxa a pessoa, você agora é comunista, você tem que obedecer às regras comunistas, e ali a pessoa já está dominada e ele já arranca a pessoa da Igreja Católica. Você não é mais católico, você é comunista. Certo? Nós precisamos deixar bem claro que o católico não pode ser de forma alguma comunista e o comunista não pode continuar comunista sendo católico. Não tem como. Ou você é uma coisa ou você é outra coisa. Que isso fique bem claro. Que isso fique bem claro. Segunda coisa que o comunismo faz, afasta os bispos, sacerdotes e religiosos que resistem, se preciso for, até matam. Deixa eu repetir para você. Quando o comunismo ele chega a dominar, quando ele consegue instalar o seu poder, o que é que ele faz? Ele mata os bispos, os padres que se expressam contra o poder comunista. Eles chegam a matar. E não somente padres, religiosos e bispos.
Qualquer pessoa que se levante contra eles, eles matam de forma impiedosa, de forma cruel, de forma desgraçada. E assim ele causa medo nas outras pessoas. E as pessoas já vão estar dominadas. Eles chegam como quem não quer nada. Cuidado para você não ser corrompido pelas maquinações comunistas. E se você perceber, aí na sua paróquia, aí aonde você vive, pessoas cristãs que só falam em coisas sociais, em projeto social, que não fala em combate espiritual, que não fala de céu, inferno, purgatório, sobre os novíssimos, pessoas que não falam dessas realidades eternas, cuidado, porque você pode estar diante de um comunista camuflado de cristão, certo? E nós sabemos que o pior demônio é aquele que se camufla, é aquele que ataca de forma escondida, é aquele que vai envenenando aos poucos. Tome muito cuidado, certo? Terceira coisa que eu quero aqui deixar bem claro é que o comunismo, ele quer liquidar os poderes católicos, né? Os líderes católicos. Quando ele assume o poder, ele quer apagar totalmente a riqueza hierárquica da igreja. O comunismo, ele quer banir, ele quer destruir a riqueza hierárquica da igreja. Ou seja, ele quer tirar o pastoreio da igreja para que ele assuma o poder sobre as pessoas, certo? Para que ele assuma o domínio das pessoas. Quarta coisa, separar a igreja do país, da obediência ao Santo Padre, o Papa. Ou seja, o comunismo entrou no país, dominou o país, ele arranca a igreja dali, expulsa a igreja. Nesse país não pode mais ter igreja católica, apostólica romana. Veja, meus irmãos, como isso é sério. Veja como isso é grave. E o que nós estamos presenciando hoje é justamente esta realidade no país. O comunismo está invadindo este país. O Catecismo da Igreja Católica, no número 200, vai dizer: a fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Está aqui no Catecismo da Igreja, no número 200. Só há um só Deus verdadeiro. O nosso Deus não é o Estado. O nosso Deus não é os governantes comunistas. Não. O nosso Deus é aquele que é eterno. O comunismo quer tirar isso de nós. E se for preciso o comunismo matar, ele mata. Assim como nas outras formações, eu estarei trazendo para vocês os números de mortes. Você quer entender melhor o comunismo? Procura na internet, tem o livro negro do comunismo. O livro negro do comunismo. Você vai ver lá. Você pode pesquisar aí. Você vai ver a desgraça que o comunismo é. São Cláudio La Colombière chega a ensinar da seguinte maneira: seja a que preço for, é preciso que Deus fique satisfeito. Seja a que preço for, é preciso que Deus fique satisfeito. Já a ideia comunista vai na contramão desse ensinamento. O comunista iria dizer o quê? Seja a que preço for, é preciso que o Estado fique satisfeito. Veja, e não Deus, né? A ideia comunista é essa. Meus irmãos, nós precisamos entender esta grandiosa frase de São Cláudio La Colombière: seja a que preço for, é preciso que Deus fique satisfeito. O Catecismo da Igreja Católica, no número 181, vai também nos dizer: crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. Viu só? Crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. É por isso que o comunismo quer destruir a igreja católica. Por quê? Se é a igreja católica que precede,
gera, sustenta e alimenta a nossa fé, se o comunismo consegue tirar a igreja daquela região, ele faz com que as pessoas percam a fé, que a fé das pessoas morram, porque o catecismo já está dizendo que quem alimenta a nossa fé é a igreja. Existe uma frase de São João Bosco que diz assim: se porventura alguém oferecer livros ou jornais que atacam a igreja e os valores morais, rejeite como se fosse veneno. Olha o que São João Bosco ensina. Olha só, ele diz que se alguém te oferecer livros, seja lá o que for, que atacam a igreja, rejeite como se aquilo fosse um veneno. Tire da sua casa. Tire, expulse. São João Bosco também chega a dizer: vemos que todos os perseguidores da igreja nas épocas passadas já não existem, ao passo que a igreja permanece triunfante. Irmãos, prestem atenção no que eu estou dizendo aqui. Não fiquem presos nos comentários, tá? Presta atenção na formação. Aqui, São João Bosco diz: vemos que todos os perseguidores da igreja, eles passaram. Eles morreram. E não conseguiram destruir a igreja. E não é hoje que irão conseguir. Nem amanhã. Porque existe uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo de número 16, do verso de número 13 ao 19, onde vai dizer que jamais as portas do inferno irão prevalecer contra a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, veja que coisa maravilhosa. Vemos, disse São João Bosco, que todos os perseguidores da igreja nas épocas passadas já não existem, ao passo que a igreja permanece triunfante. Triunfante, né? Santa Catarina de Siena chegou a dizer que sigas as verdadeiras e reais virtudes, fugindo do mundo e das suas delícias e aproximando-te de Deus. O ensinamento de Santa Catarina de Siena é: foge do mundo e te aproxima de Deus. Ao contrário do que o comunismo ensina. O comunismo quer te fazer ser uma pessoa unicamente terrena, como um animal que morre e acaba tudo, não tem vida eterna, não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório, não existe nada disso, só a matéria. A ideia comunista é essa, mas não é isso que a igreja ensina, não é isso que os santos da igreja ensinam. Para finalizar a formação de hoje, mais um ensinamento de Santa Catarina de Siena, que ela disse: o corpo sempre se rebela contra o espírito, e estando rebelado contra o espírito, rebela-se contra o seu Criador. Cara, isso é muito rico. Gente, escuta isso com tua alma. Em nome de Jesus, nós vamos já orar, certo? Nós vamos já orar. Eu quero que você escute isso daqui como uma resposta de Deus para você. Uma resposta de Deus. De Deus. Veja, o corpo sempre se rebela contra o espírito. E estando rebelado contra o espírito, rebela-se contra o seu Criador. Você sabe o que é o comunismo? É algo carnal. É algo que vem da carne. Não vem de Deus. Não é divino. Não é verdade absoluta, coisíssima nenhuma. Então não se deixe levar por isso. E se for preciso você morrer por amor à igreja, morra por amor à igreja. Como disse Santa Catarina de Siena, morra por amor à igreja. Como ela disse: se alguém procurar saber qual foi a causa de minha morte, morrerei por amor à igreja. Uma pessoa determinada a ofertar sua vida por Deus. E a igreja, nós sabemos que ela é o corpo místico de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Colossenses 1,18 vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. Romanos 12,5 vai dizer que embora muitos formamos um só em Cristo Jesus, porque nós fazemos parte desta igreja. A igreja verdadeira, aquela que em 1 Timóteo 3,15, na Sagrada Escritura vai dizer que
A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então eu acredito no que a igreja me ensina, e não no que o comunismo ensina, e não no que a teologia da libertação ensina, e não no que o socialismo ensina. Não, eu acredito no que a igreja católica, apostólica, romana me ensina. E se for preciso eu morrer por esta verdade, morrerei. Pois sabemos, meus irmãos, que aqueles que morrem por amor à igreja irão morar eternamente com o nosso Senhor. Não deixe o demônio arrancar de você essa fé. E preste atenção nas estratégias comunistas que eu especifiquei aqui. Assista novamente, se preciso for, e faça as suas anotações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a todos que continuaram aí, né? Até essa hora, vamos orar agora. Então, fica aí ainda, tá bom? Nós vamos rezar. E aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o Alan. Ô Alan, se desse como eu te colocar aqui agora, eu te colocava você, o Mateus, os irmãos profetas que estão aí, Ulisses, né? O Charles também está acompanhando aí, lá do Rio Grande do Norte. Charles, eu te amo, cara. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, entrar em oração, que possa triunfar sempre, Senhor, a Tua palavra. Que Nossa Senhora possa pisar na cabeça da serpente. Nessa hora de oração, Senhor, te peço sobre cada pessoa que está me acompanhando nesse momento, que pelo agir poderoso do Espírito Santo, toda e qualquer maquinação satânica caia por terra. Que todos os esforços comunistas de dominar este país caia por terra. Nós te apresentamos toda esta realidade que nós vivenciamos na nossa atualidade. Que caia por terra todo o mal, que seja repreendido toda e qualquer maquinação do inimigo. Que nessa hora nós possamos crescer na nossa espiritualidade, que nós possamos ter sensibilidade espiritual para combater toda e qualquer maquinação satânica, para combater toda e qualquer armadilha diabólica. Senhor, nos usa, nos concede a graça da sabedoria para poder rejeitarmos aquilo que não vem da Tua vontade. Nós queremos rejeitar o mundo, como diz em Tua palavra, Senhor. Como diz na Tua palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Afeiçoai-vos as coisas do alto e não as da terra. Que Nossa Senhora possa passar à frente e que todo mal caia por terra, pelo agir poderoso do Espírito Santo. Nesse momento de oração, que eu estou juntamente com os meus irmãos, derrama a Tua graça, Jesus, sobre nós. Derrama o Teu poder sobre nós, a Tua misericórdia sobre nós. Que os nossos corações sejam cheios do Teu poder, da Tua misericórdia. Nós Te apresentamos claramente toda a situação de combate que nós vivenciamos no nosso país. E que esta Ave Maria possa expulsar todos os espíritos malignos e que a Tua Santa Cruz possa triunfar. Que o nosso estandarte se erga cada vez mais nesta terra de Santa Cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aí nesta live. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, tá bom? Você que desejar fazer parte aí do grupo Amigos de Daniel Silveira no WhatsApp, mande para mim aí uma mensagem, certo? Lá no Zap, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui, deixa eu digitar aqui, não sai agora não. Esse aqui é o número do meu Zap. Certo? E você que ainda não me segue no Instagram,
tá? Você pode colocar lá no Instagram Missionário Daniel Silveira, tá bom? Missionário Daniel Silveira, e você pode falar comigo no Instagram, certo? Talvez seja até mais fácil aí de eu responder. Então fala lá comigo no Instagram e qualquer coisa nós estamos aqui, tá bom? Que Deus possa abençoar grandiosamente, que nós possamos estar firmes cada vez mais, e nós não podemos nos deixar levar por essas maquinações comunistas, viu? Fique atento, tá bom? Fique atento. Eu vou fazer outras formações, então fica no aguardo, estamos juntos. Você que ainda não acompanha a primeira, vai lá no meu canal no YouTube, tá bom? Então, acompanha lá no YouTube. Abraço, Rude, Deus abençoe, meu irmão. Aprendo muito contigo, profeta. Então vão lá no YouTube, tá lá, certo? Claramente, lá você pode pesquisar Missionário Daniel Silveira, você vai ver lá claramente os argumentos que eu dei, e assim nós vamos aqui nos aprofundando. Deus abençoe, santa noite, beijo no coração de vocês, salve Maria, amém.